Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Programa Bem Assim já está no ar. Eu quero muito convidar você para ficar aqui com a gente durante todo o dia de hoje, porque hoje o programa ele está muito bom. É o seguinte, hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. E é claro, a gente não poderia jamais deixar de falar sobre esse assunto aqui no Bem Assim. Nós vamos receber um advogado especialista em direitos humanos, o presidente do Grupo Gay daqui de Alagoas e o primeiro casal de Alagoas LGBT a adotar uma criança. Vai ser um programa muito especial, muito legal. Eu quero convidar você para continuar aqui ligadinho com a gente conversar, para a gente discutir, para a gente debater esse assunto agora aqui no Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivo para todo mundo. Olha só que legal. Quero aproveitar para te convidar para você estar com a gente nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e também lá no Facebook com a fanpage TV Mar. Se você também quiser acompanhar alguma reprise dos nossos programas ou algum quadro, alguma matéria que você queira assistir de novo, não tem problema. Acesse o nosso canal lá no YouTube, que é TV Mar Canal 25, que você também poderá acompanhar tudo isso, assistir de novo quantas vezes você quiser, tá certo? Eu falei no começo do programa que hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. E eu estou aqui com uma galera nesse estúdio super especial para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar apresentando eles. Rita, que é advogada, especialista em direitos humanos. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia a você e a todo mundo que está nos assistindo. Nildo, presidente do Grupo Gay de Alagoas. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Também é Bem Assim. Andreu, acertei. Exato. Bom dia. Ivan e Felipe, que é o filho desse casal também que está aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes da gente começar a conversar, que eu sei que aqui o negócio vai para frente, que é bom a gente falar sobre esse assunto, quero convidar vocês e o pessoal de casa aí que está nos assistindo, para a gente assistir agora um vídeo do Dr. Drauzio Varela. Ele fala o que é homossexualidade. Vamos conferir. Coloca aí na tela. E aí? Vai? A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento,
Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. Comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas, que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. É bem por aí. Bem por aí. É bem por aí, né? Exatamente. Tem alguns dados aqui que eu queria antes falar para todo mundo. Seguinte, olha só. Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos em crimes motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas. O dado está em levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, que registrou o maior número de casos de morte relacionados à homofobia desde que o monitoramento anual começou a ser elaborado. Eu vou começar com a Rita começar explicando para a gente o que é homofobia. Tem muita gente que acha que é só o ato de violência em si, né? Que é você bater, você jogar uma pedra, você jogar uma lâmpada, como aconteceu lá em São Paulo. E parece que não é bem por aí, né, só, Rita? Eu não precisaria nem explicar, porque com certeza o pessoal fazendo seus relatos de vida, né, vai ficar bem claro do que se trata. Mas, inclusive, hoje em dia, até porque as outras letras dessa sigla LGBT também estão mais empoderadas, então a gente costuma, inclusive, chamar LGBT-fobia, né? Porque algumas pessoas têm esse receio, esse medo, essa aversão a transexuais, né, a lésbicas. Então, a gente chama hoje, embora surgiu essa data com esse nome LGBT, a gente chama, aliás, homofobia, a gente chama combate à LGBTfobia, que é qualquer forma de aversão às pessoas pela sua orientação sexual, que muitas vezes não fica claro, mas assim, um desprezo, um negar uma oportunidade no trabalho, né, um bullying numa escola. A gente tem muito caso de meninos, principalmente meninos, porque machismo faz muito mal aos homens também, né? E aí, quando o menino ele gosta, por exemplo, de uma coisa mais cultural, uma atividade, né? Se gosta da dança, ou tem uma voz um pouco mais aguda, tudo isso é motivo para ele ser oprimido na escola e acaba retirando essa pessoa, né, de um direito humano, que é a educação, que vai garantir o acesso dele a todos os outros direitos humanos. Então, assim, não são só agressões físicas, mas pressões psicológicas, controle do patrimônio, né? Muitas vezes a família ameaça, né, de que aquela pessoa não vai ter acesso aos benefícios, aos bens que os outros irmãos teriam. Então, tudo que me faça ser diminuído ou ser tratado diferente simplesmente em função dessa minha orientação, que, como a reportagem ali, a matéria falou, não causa nada, não me traz nada, né, não altera a minha vida em nenhuma situação. Né? Então, assim, é uma versão, inclusive, que se a gente pensar historicamente, assim como em outras questões, como a questão do feminismo também, essa luta precisa nascer porque, na verdade, é um interesse de patrimônio. Eu preciso de uma família tradicional, no formato tradicional, porque ali também existem interesses patrimoniais e financeiros, e aí todo mundo que foge esse padrão é meio que está quebrando a regra, né? E aí as pessoas começam a se preocupar em função de a gente viver num mundo capitalista, que quer queira, quer não, a gente tem que lembrar disso, né, que interfere muito nas nossas vidas, esse interesse patrimonial que acaba criticando e retirando, assim, do que seria correto qualquer outra orientação, qualquer outra forma de viver. Foi ótimo você trazer esse histórico, né, esse apanhado histórico para a gente também entender de onde que surge vamos colocar assim, que eu sei que essa não é uma palavra muito legal, essa aversão. É isso, foi ótimo você ter trazido isso. E aí, Nilda, eu queria que você agora falasse para a gente sobre os dados daqui de Alagoas. Eu falei esses dados que foram dados gerais do Brasil, mas aqui em Alagoas, como que está a questão da homofobia? Infelizmente, o estado de Alagoas, há mais de uma década, não consegue sair dessa margem tão sangrenta, né? A nível nacional, até o presente momento, são mais de 150 assassinatos
e o estado de Alagoas soma 7 assassinatos e 3 suicídios, porque o movimento LGBT nacional agora também está catalogando a questão dos números do suicídio, né? Inclusive porque a grande maioria, o Brasil é um dos países que mais, principalmente a população jovem, comete suicídio, e dentro dessa população, o número de LGBT jovens que cometem um suicídio, ou seja, atentam contra a sua própria vida, é muito grande. O estado de Alagoas são 10 casos, entre os 10 são 7 assassinatos e 3 suicídios. O Grupo Gay de Alagoas, até o momento, recebeu 125 denúncias de agressões físicas e morais, entendeu? Infelizmente, grande maioria dessas denúncias, a vítima ela não quer buscar, não quer fazer BO, ela não quer seguir à frente. Então, na grande maioria das vezes, instituições como o Grupo Gay de Alagoas ficam com as mãos atadas porque não tem como denunciar. A vítima é medo, é a vergonha, toda essa questão, né? Infelizmente, o estado de Alagoas não consegue sair dessa margem. Estamos entre os 10 que mais entre os 10 esse ano, o mais emblemático, e assim, a situação é complicada, né? Ou seja, ano passado foram 445, já são mais de 150 esse ano, então, ou seja, é preocupante. Você falou sobre essa questão da denúncia, né? Que muitas vezes o grupo LGBT ele tem medo de ir lá denunciar e tal. Eu queria saber sobre a polícia. Como que a polícia lida com as investigações desses crimes de assassinatos, enfim, que são levados à homofobia, assim? Nildo, como que a polícia lida? Eu vi muitos relatos de que, enfim, os gays, as lésbicas, transexuais, eles sentem medo até de ir na delegacia, de denunciar, porque os policiais, eles fazem pouco caso. Acho que é esse, mais ou menos, o termo que a gente pode usar. É bem isso? Você que acompanha esses casos? Eu não posso chegar aqui e generalizar, dizer assim, que toda a cúpula da segurança pública é despreparada, é homofóbica. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda convive essas situações em algumas delegacias por parte de alguns profissionais. Não são todos. É a questão da abordagem, é a questão do tratamento. Alguns, inclusive, se negam em utilizar a questão do nome social das travestis, das transexuais. A gente ainda vive essa situação. Inclusive, a gente sempre orienta que busque a Secretaria de Direitos Humanos, busque o Grupo Gay de Alagoas, busque outras instituições antes de buscar a delegacia, porque, infelizmente, a gente nunca sabe qual profissional que está. Então, assim, ainda é complicado, ainda é emblemático. Infelizmente, muitos casos acabam sendo engavetados, muitos casos, às vezes eu dou uma analisada no histórico dos relatórios, existe casos que não existe nem um suspeito. É incrível, entendeu? Ou seja, alguma coisa tem errada. Eu sei que a dificuldade da questão da segurança pública no país é complicada, mas infelizmente em alguns casos a gente vê que há uma falta de interesse por parte de alguns profissionais, por parte de alguns gestores, entendeu? Como é a questão dos crimes praticados contra a população LGBT, mulheres que são estupradas ainda, não sempre, mas ainda passam, em algumas delegacias, passam esse tipo de constrangimento. É o caso da população jovem negra que é assassinada na periferia, ainda é tratado, infelizmente, como se não fosse uma vida. E esses profissionais, eles precisam entender que é uma vida, que é um ser humano, independente de qualquer coisa. Quem tem que fazer justiça é a justiça e não as pessoas. Exatamente. Meninos, vocês têm uma história linda para contar, para compartilhar, mas eu vou pedir para a gente falar sobre ela daqui a pouco. Já que a gente está aqui falando sobre a homofobia, eu já queria então começar perguntando, vocês já sofreram algum caso de homofobia? Vocês já sentiram isso na pele? Já, muito. A Rita até falou uma coisa que eu acho até interessante a gente ressaltar, que a homofobia começa dentro de casa mesmo, como ela disse. É pai, mãe, irmãos, entendeu? É não aceitação dentro de casa. Então, quando a gente sai pra rua, a gente já sai armado, né? Muito medo de morte,
assassinato, enfim, e as grandes coisas que aí acontecem, como o Lídio disse. Que a maioria das vezes não sabe nem quem fez esse assassinato. E a gente acaba sendo assim, apanhando dentro de casa. Tem muitos amigos meus que, assim que eu me assumi, aos 19 anos, que foram expulsos para fora de casa, apanharam, foram espancados pelo pai e pela mãe. Então você acaba criando um homofóbico, muitas vezes dentro de casa. A homofobia sai agravada e você vai para a rua já passando por esse tipo de situação. Sim, nós passamos por nossa vida sempre assim. Eu vivi isso dentro de casa, né? Eu fui criado num lar cristão. Quando eu me assumi aos 17 anos a minha homossexualidade, eu fui convidado a me retirar da minha casa. Eu fui expulso de casa aos 17 anos. Desde então, eu me sustento. Eu tive que me tornar homem muito cedo por conta disso. O primeiro contato com a homofobia que eu tive na minha vida foi dentro da minha própria casa, dentro com a minha própria família. E eu não culpo eles por isso, por incrível que pareça. Eu acho que nós não podemos esperar das pessoas algo que elas não têm para nos oferecer. Eu acho que a luta contra a homofobia, uma guerra não se vence com luta, não se vence com mais guerra, com mais violência. Eu acredito ainda que se faz necessário orientar, explicar, esclarecer. Nós temos pessoas hoje que estão se formando em faculdades de Direito, de Psicologia, de Assistência Social, de Serviço Social, que não sabem diferenciar a identidade de gênero de orientação sexual. Então, eu acho que esse trabalho de orientar essas pessoas para que elas consigam entender o que é uma família homoafetiva, o que é um LGBT, vai conseguir desmistificar muito na cabeça das pessoas. Eu acho que hoje a preocupação muito da classe LGBT é muito com festa e pouco com essa questão de você orientar, com essa questão de você se posicionar, com essa questão de você falar que você é um cidadão e você tem direitos por ser cidadão e esses direitos devem ser assistidos. Não é um favor de um setor governamental ou público de fazer algo por você, não é um favor. É um direito seu como cidadão. Então, o que você faz ou deixa de fazer na sua vida sexual não tem absolutamente nada a ver com o seu posicionamento enquanto cidadão na sociedade. E é por isso que eu acho que o movimento gay tem que lutar mais por isso. A gente está aqui falando sobre essa questão de você, primeiramente, sofrer homofobia, sofrer preconceito dentro da sua casa. Dentro da própria casa. Vocês passaram por isso, muitos jovens até, já que você falaram da questão da idade, né? Muitas pessoas passam também por isso dentro de casa. Não é algo fácil, né? Não. Você vê a sua própria família eu acho que é o mais difícil. Eu acho que é o pior. Difícil. É a pior homofobia que uma pessoa pode sofrer, é a homofobia daquelas pessoas que estão dentro da própria casa. Porque se você tem a visão de que as pessoas da sua família não te entendem, você tem, para uma pessoa de 17 anos como eu era, a visão que eu tinha era que as pessoas na rua jamais iriam me entender. Porque se a minha mãe e o meu pai não conseguiram me compreender, o resto Imagina, né? As pessoas conhecem você ali desde que você nasceu. E eu tive que aprender com a vida e com o tempo de que a minha função em relação aos meus pais era ensinar a eles a conviver com isso. Eu sou paulistano, mas eu sou filho de pernambucanos. Então, assim, o machismo sempre foi muito predominante na minha família, né? E eu acho que o diferencial e o que eu consegui provar para minha mãe e para o meu pai ao longo todos esses anos que eu sou assumido, eu consegui provar por A mais B que orientação sexual não interfere em caráter. E eu acho que é isso que as pessoas confundem muito. As pessoas acham que por uma pessoa ser homossexual ou ter uma orientação sexual diferenciada da heterossexualidade, são pessoas que são vulneráveis moralmente e não são. São pessoas que constituem família, são pessoas que trabalham, são pessoas que pagam os impostos, são pessoas que têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Em casa mesmo, minha família é grande, são 8 irmãos. Então, eu sempre tive aquele ritmo, minha mãe cobrava e meu pai, de que eu teria que parecer com meu irmão. Era futebol, era jogar peão, era pinar pipa, então esse monte de coisa. Mas sempre eu pendia por uma coisa diferente, eu não queria isso pra mim. Então, foi essa guerra comigo mesmo. A minha aceitação e falar para eles que isso ia causar um desvio na família fora do comum. Quando eu me assumi aos 19 anos, foi um boom, né? Então, assim, a minha mãe até falou uma coisa que eu até fiquei magoado na hora, que ela me disse assim, só não chegue aqui vestido de mulher. Então, a homofobia já vem daí dentro, né? Então, você se assusta com isso. Aí, eu escutei isso de minha mãe, o que eu vou escutar na rua? Não é verdade? Então, você tem que ter aquela forma masculina para que as pessoas não te apontem, não te julguem, não te maltratem em escola, como eu já escutei isso em escola.
quando eu estudava. Então você acaba se defendendo. Muitos ficam agressivos por isso, com medo né, como você disse, dos assassinatos, enfim. E é aquela coisa, então todos tiveram filhos e a cobrança da vizinhança. Nossa, o seu mais novo teve filho, esse não vai casar? Então é aquela coisa, entendeu? Aquela cobrança assim que eu não estou vendo, então eu vou querer falar da vida dele. Então se torna aquela agressão, você fica com medo de se assumir. Sim. E vai levando essa vida... Tanto é que você se assumiu tarde. Exatamente, eu me assumi com 20 anos de idade. Hoje eu vou fazer 45 anos de idade. Então aquele tempo era uma coisa muito mais forte, né? Você tinha que se guardar, né? E suas vontades, então, eram trancadas. Como pessoas falam, dentro do armário. Era daquela forma que eu tinha que viver. Quando eu resolvi me assumir para minha mãe, ela falou, eu já sabia, só que não cheguei aqui jogando flores ou vestido de mulher. E aí a gente entra muito nessa questão que o André falou, que é a questão da identidade de gênero e da orientação sexual. As pessoas elas não sabem diferenciar, né? O que eu queria é o meu desejo sexual, mas não me transformar, como você disse, entendeu? Então, ela não entendia isso. Como as pessoas acham que é uma coisa só. Tem muita gente que não entende, né? As pessoas acham que a orientação sexual e identidade de gênero é uma coisa só e que os homossexuais é tudo uma mistura só, e não é. Na realidade, no meu ver, a sexualidade humana é muito maior do que hétero e gay. Existe uma vertente e vertentes infinitas dentro das opções, né? Os transexuais têm e merecem os respeitos, assim como os gays, como os heterossexuais. Eu acredito que o que a pessoa faz dentro de 4 paredes não deve ser levado em consideração em relação ao respeito que ela tem que ter no convívio social. Acho que isso é direito enquanto cidadão e que tem que ser respeitado por todos. Exatamente. Já que a gente está, então, aqui, dá para a gente explicar, então, para o pessoal de casa a diferença entre orientação sexual, identidade de gênero? Vamos trazer esse debate também, né? A gente está falando sobre homofobia, precisa explicar. Foi muito bom esse ponto que o André trouxe para a gente. Vamos explicar para o pessoal, vamos orientar eles para eles saberem do que cada um se trata. Vamos lá. Sim. Inclusive, assim, como foi até mencionado, existem inúmeras possibilidades. Quando a gente estuda aquela história, uma reta, 2 pontos, e nessa reta tem um monte de pontinho, é como se fosse a sexualidade da gente. Exato. Eu tenho de um lado um homem, do outro uma mulher, e inúmeras possibilidades. Tanto que a gente vê pessoas que têm desconforto com o seu gênero, com a forma que ele se apresenta para a sociedade, mas necessariamente não vai querer namorar uma pessoa do mesmo gênero, como até a gente viu uma novela recentemente, que a moça fez toda a mudança dela, né, de gênero, mas ela estava com o namorado, mesmo namorado. Então, são coisas muito distintas e até assim, a sigla LGBT, que tem gente que diz, vive mudando, mas vive mudando porque justamente esse sair do armário, que já foi pior, hoje é ruim, ainda é muito ruim, mas já foi pior, permite que muita gente expresse o que de fato sente e a gente vem percebendo que nem as 4 letrinhas são suficientes. Né? Hoje a gente fala já em pessoas não binárias, como o cantor Lineker, né? Que aí ele diz, eu não sei o que eu sou, e a gente, quem é que vai saber dizer ele o que ele é? Que aí é outra questão também. A gente diz assim, não tenho nada contra a pessoa homossexual, mas a gente quer que ela tenha um rótulo. Sim. Você é gay, você é lésbica, você é travesti, tem que dizer a letra que você é. E às vezes eu não vou saber ou não vou caber naquele formato, né? Então, assim, a gente tem que diferenciar bem. E também tem pessoas extremamente masculinas ou femininas e que preferem uma relação sexual com a pessoa do mesmo sexo. Né? Isso não define. A gente tem que ter essa necessidade de rotular e, às vezes, até, eu acho que interfere na forma que você está tentando se identificar e se achar. A gente interfere. Né? Na realidade, é legal realmente você esclarecer esse ponto de vista, essa coisa do que é a orientação sexual e o que é a identidade de gênero, para que as pessoas entendam que uma coisa, por exemplo, a orientação sexual é aquilo que eu me atraio, é aquilo que eu sinto desejo. E a identidade de gênero é a forma com a qual eu vou me inserir na sociedade. Então, uma é uma coisa como eu me visto, como eu me vejo, e a outra é como eu vou me relacionar sexualmente com uma outra pessoa. O fato, muitas vezes, de eu ter nascido, vamos supor, eu nasci com órgão genital masculino, me comportei como homem, mas me identifiquei como trans. Não significa necessariamente que eu tenho que me relacionar com homens. Eu posso ser um trans e me relacionar, uma mulher trans e me relacionar com mulheres. Porque eu me vejo como... Exatamente. É a forma como eu quero estar vestida e eu quero ser chamada, ou a forma como eu mereço ser tratada, né? Eu acho que a transfobia, eu acho que ainda é uma das mais violentas que existem hoje. Né? Você não conseguir conviver com uma pessoa que, porque ela nasceu biologicamente como homem e se vê como uma mulher, já cria uma violência, né? As pessoas já por não entender, cria essa violência.
E eu acho que quando eu falo, e eu bato muito na mesma tecla, que é na questão de orientar, de ensinar, de esclarecer, é exatamente por isso. Muitas pessoas são violentas, por exemplo, contra os transexuais por não entender a cabeça de um transexual. Então, quando você se permite conhecer, quando você abraça aquela causa, você se permite conviver com essas pessoas, você vê que são pessoas, são seres humanos tanto quanto qualquer outro. E merece respeito tanto quanto qualquer outro. Com certeza. Quer falar, Ivan? Não. Nildo, vamos também falar um pouquinho, né, sobre isso, dessa questão das pessoas elas não entenderem o que é a identidade de gênero com a sua orientação sexual. Vocês até me corrijam, tá? Mas eu aprendi mais ou menos assim, ó, LGBT, né? Vamos pegar a sigla menorzinha. Lésbica, gays e bissexuais é a sua orientação sexual. E a T do transexual é basicamente assim, claro que a gente sabe que tem outras, outras nuances, mas é como você se vê. Mais ou menos isso, vamos tentar trazer também esse debate para o pessoal, Nildo? Sim. Orientação sexual, no caso, como você se define sexualmente, né? E identidade de gênero, como você se vê, o espelho da vida, né? Ou seja, lésbicas, gays, travestis, transexuais, existem os intersexuais, né? Que são os hermafroditas, que hoje, já por orientação da ciência, é seguido como intersexuais, que tem que ser tratado, porque não se trata só da questão da anomalia, mas sim também uma questão social, que ele não só pode ser visto em relação à questão da questão da identidade. Tá. Rita, a gente está falando sobre homofobia, é um crime? Como que a legislação está tratando esse tipo de violência hoje? Não tem nenhuma lei específica para punir quem comete esse crime? Como é que está? Esse é o grande problema do grupo, que não é só do grupo de pessoas LGBT, é de todo o grupo que a gente chama vulnerável. Pessoas com deficiência, mulher, né, negros, indígenas. A luta é muito grande. Eu sou um ser humano, existe legislação para tratar ser humano com dignidade, mas para mim é insuficiente. Eu tenho que ter uma lei especial. Né? Tanto que a gente tem o Estatuto do Indígena, a gente tem o da Igualdade Racial, tem a Lei Maria da Penha, tem a Lei Brasileira da Inclusão para a Pessoa com Deficiência. E por que a gente não tem para a pessoa LGBT? E aí a gente vai de novo cair naquela mesma situação do preconceito e da discriminação. Nós temos hoje um legislativo federal, né, assim, isso não é novidade, todo mundo comenta, extremamente fundamentalista, que até é uma coisa interessante, porque normalmente quando a gente fala do Congresso, que é o Senado e a Câmara, o Senado é a representação do Estado formado por pessoas muito mais velhas. E a Câmara é a representação do povo e mais jovem. Mas hoje é o contrário, a gente tem um Senado que avança em alguns aspectos e a Câmara ela não permite que a legislação que avance, principalmente com relação às questões da mulher como aborto, né? E as questões das pessoas LGBT caminhem, as leis não andam. E aí é o que acontece, acaba que o Supremo Tribunal Federal ele emite decisões, porque algumas pessoas precisam entrar com seus processos e aí aquilo vira um modelo, que é a jurisprudência. Né? Então, a gente não tem, praticamente, não existe legislação para a pessoa LGBT, né, para as suas necessidades. O que é que a gente tem? Um casamento, uma adoção, agora uma mudança de nome, tudo determinado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso Nacional não legisla. Isso é um grande problema. Um grande problema. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, que se deixar aqui a gente vai sem nenhum intervalo. E aí, quando a gente voltar, eu quero que o Nildo ele comente sobre esses avanços que a gente teve ao longo desses anos. Claro, não são os ideais, jamais, mas a gente teve alguns avanços e a gente precisa comentar. Sai daí não, tá? Que eu volto já já.